educadores e educadoras. Nós estamos aqui de volta, eu e a Heloísa, para conversar com vocês sobre o que é um projeto de transformação, o que é um diálogo comunitário, para que vocês se empoderem para exercer, né, o trabalho com as crianças. Então, eu vou estar pedindo agora, Elo, que você comece contando, né, o que é um projeto de transformação. Oi, Carmen, que delícia poder falar sobre esse assunto com os educadores do Projeto Ecoviver. Eu vou começar dizendo que eu não vou mais usar a palavra professor. Eu vou sempre falar educador. E eu entendo que o diálogo comunitário, ele começa dentro da escola, quando todas aquelas pessoas que atuam de alguma forma dentro da escola, junto aos alunos, são educadores. Então, agora eu estou falando com você, que é um educador diretor, com você, que é um educador ou uma educadora coordenadora pedagógica, de você, que é um educador ou uma educadora merendeira, com você, que é um educador ou uma educadora que cuida da limpeza, da vigilância, e com você, que é um educador que está dentro da sala de aula no dia a dia com esse aluno. Quando a gente pensa em diálogos comunitários, esse diálogo tem que começar dentro da escola e saber que aquilo que acontece na escola, tanto do ponto de vista das relações entre as crianças e entre os adultos da escola, precisam ser baseados em diálogos comunitários. E daí a gente vai entrar, o que é comunitário? É aquele que é comum a um grupo de pessoas que está dentro de um território. O primeiro território que a gente vai falar é o território da escola. E que, portanto, esse diálogo para entender quais são as dores e as alegrias, porque a gente sempre fala das dores, mas qualquer território ou qualquer escola tem dores e alegrias. É necessário que a gente entenda quais são as fragilidades ou aquilo que incomoda, ou impede, ou dificulta, ou desafia a ação de cada uma daquelas pessoas que estão dentro da escola. O que é comum a todos? É óbvio que em cada lugar que eu me encontro, em cada posição que eu me encontro, eu enxergo questões que afetam mais diretamente aquele lugar, seja de aluno, seja de professor, seja de diretor, seja de coordenador, seja de merendeiro, mas existem questões que de alguma forma incomodam e desafiam a todos nós que participamos desse território chamado escola. Quando eu começo a dialogar sobre isso e todas as pessoas, nas suas diferentes posições, entram nesse diálogo, a gente percebe que muitas coisas dessas que incomodam a gente dentro do território escola são questões que estão dentro da escola, mas eles estão no entorno da escola também. E daí, quando a gente olha esse território do entorno da escola, isto tudo faz parte de um território maior, que eu posso chamar de comunidade, eu posso chamar de bairro, eu posso chamar de cidade, mas que contém um conjunto de pessoas que são afetadas por questões que incomodam. Questões que incomodam são problemas que têm a ver com todo mundo. Então, como eu vou direcionar o meu olhar para entender o que eu vou trabalhar? O que é o diálogo comunitário, então? O diálogo comunitário tem a ver com tudo isso que eu falei. É eu entender que qualquer questão que seja colocada para um grupo de pessoas numa determinada área geográfica, seja uma classe, uma escola, um entorno da escola, uma comunidade, um bairro, uma cidade, um estado ou um país, Ou o planeta, ele está sempre ligado com pessoas e situações que são maiores do que aquilo que eu estou vendo diretamente. O
que faz um projeto ser transformador? É quando eu consigo estabelecer este diálogo entre o que está aqui pertinho de mim e percebido por mim com o que está mais distante de mim e que é percebido por muito mais pessoas que convivem naquela situação. Então, a gente precisa entender que a escola é um organismo vivo, que os alunos fazem parte de um universo maior do que eles individualmente ou eles dentro da categoria de escola, e que a escola está dentro de um lugar muito específico, que tem questões muito específicas daquele lugar que a gente chama de território. E que cada escola, cada território vai encontrar questões desafiadoras diferentes uma das outras. E que por isso que eu preciso entender aonde eu estou, de que território eu faço parte, para que eu consiga dialogar com as pessoas que estão neste mesmo lugar, para que juntos a gente possa entender o quanto cada um de nós faz parte daquela situação problema e o quanto de cada um de nós faz parte da solução e o como todos nós podemos nos organizar para que aquilo que nos incomoda deixe de nos incomodar. Deu para entender, Carmen? Eu acho que sim, Elo. Eu acho que ficou claro o quanto que esse diálogo comunitário ele vai estar intrínseco nesse olhar e nessas relações, para que pensem juntas alguma coisa que faça uma transformação. Né? Exatamente. Porque a transformação, diferente da mudança, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, ela é algo que ela mexe no conjunto daquilo que tem a ver com o problema. Então, veja, eu vou dar um exemplo bem simples. O meu problema, ou o problema da classe em que eu dou aula, é que as crianças apontam um lápis no chão e jogam uns papeizinhos no chão. Eu posso fazer um projeto com as crianças, delas aprenderem que tem que apontar o lápis na lata de lixo e jogar o papel na lata de lixo. Esse projeto, ele pode ser um projeto que vai mudar a realidade do chão ficar limpo, ele pode ser um projeto transformador. O mesmo projeto de apontar o lápis na lata de lixo e jogar o papel na lata de lixo. Mas como assim? Eu só estou falando dos meus alunos e da minha classe. Tudo vai depender de eu como educador conseguir olhar o que isso significa. Por que é que isso acontece? E como que isto pode ser resolvido? Se eu simplesmente trabalho com eles, o que eles têm que mudar de atitude dentro da sala de aula, eu não estou transformando nada. Eu só estou deixando o chão sujo e trocando por chão limpo. Eu estou só mudando. Quando eles entendem que quando eles jogam o papel no chão e apontam o lápis no chão, eles estão interferindo no trabalho do outro. Eles estão reproduzindo o que acontece na casa deles ou no território que eles vivem. Que eles estão fazendo a mesma coisa que o adulto faz quando ele joga o sofá que não serve mais dentro do córrego, que ele está fazendo a mesma coisa que jogar a casca de fruta ou resto de verdura no chão que gera ratos e baratas que deixam as pessoas doentes dentro daquele lugar. Ou que entopem os bueiros e geram inundações, enchentes. Eu estou fazendo um processo de transformação. Veja, a mesma coisa que foi o que me motivou, ele pode ser nada ou ele pode ser muito. O que vai ser ele ser nada ou ser muito? É o diálogo comunitário. Porque quando eu estou falando do que é meu e o que me afeta, não que não seja importante, tudo é importante, mas ele não transforma. Porque
Se eu não consigo entender que o que acontece na minha ação ou na ação do meu pequeníssimo grupo da sala de aula tem a ver com o que acontece num estado maior como da escola, e maior ainda como do entorno da escola, e maior ainda como as coisas se desenvolvem dentro daquela comunidade ou daquele território mais amplo, eu só deixei de jogar papel no chão. O que o Ecoviver convida? Ele convida que a escola e todos os seus atores e a gente entenda que faz parte da comunidade escolar o pai, a mãe, o vizinho, o comerciante, a pessoa que está ali no entorno com todas as suas fragilidades e com todas as suas necessidades. Eu vou então promover, a partir do que eu desenvolvo dentro da escola, uma compreensão do que acontece fora da escola, que pode ser pequena, média ou pode ser grande. Conforme é a capacidade que eu tenho de ampliar esta condição, eu vou entender que tem coisas que as crianças podem fazer sozinhas. Tem coisas que a escola, enquanto um território, precisa fazer. Tem coisas que a escola, junto com quem está no entorno da escola, precisa conversar, precisa o quê? Dialogar para fazer. E tem coisas que vão depender de um território como um todo, ou até quem num determinado momento está responsável por organizar o conjunto dos territórios de uma localidade. E daí eu estou falando em estruturas governamentais, eu estou falando em organizações da sociedade civil mais ampla, eu estou falando em situações que fogem muito daquilo que acontece naquele lugar. Mas tudo tem a ver com o papel e a casca do lápis que é jogada no chão. O que muda é o meu olhar. Quando eu tenho esse olhar mais ampliado, eu tenho uma palavra que é fundamental, que tem a ver com a transformação, que é o impacto. Eu sei que muitos de vocês estão em áreas muito diferentes. É possível eu ter esse olhar, se eu entender dessa forma, independente de onde eu esteja. Porque aquilo que desafia, aquilo que incomoda, aquilo que faz com que todos os dias eu e mais o meu território pequeno, o meu território maior e o meu território maior sintam o mesmo incômodo, tem em todos os lugares. Muda o que é, mas a situação é exatamente a mesma. Esse é o ano de comemoração dos 20 anos do Ecoviver. E é o ano da gente revelar esta jornada que todos esses anos nos ensinaram. Nos ensinaram para nós que fazemos o projeto, nos ensinaram para nós que somos educadores nos diferentes territórios e nos ensinaram como a gente pode ajudar a fazer esse olhar para os territórios que estão chegando agora. Porque a gente quer dizer que nós somos capazes, como escolas, como educadores, como alunos, a transformar, de alguma forma, realidades que incomodam a todos nós. Eu sempre olho, Lô, e quando eu penso nessa questão do diálogo comunitário, que a escola é um microcosmo, e se as crianças conseguirem perceber, né, a relação entre aquilo que está dentro desse microcosmo da sala de aula, microcosmo da escola, também está no macrocosmo fora da escola. Não é uma mudança de atitude. Eu acho isso muito sério que você está colocando. É uma mudança de lugar
aonde você se coloca na hora que você olha, né? Eu fico pensando, por exemplo, as luzes ali do entorno da escola estão queimadas, né? E isso traz um problema, porque os alunos que estudam à noite se sentem inseguros, aumenta o problema da segurança. É lógico, não são as crianças que vão mudar a lâmpada, isso não é um possível para elas. Mas o que elas podem estar fazendo e olhando nesse momento? Fazer, por exemplo, um estudo para elas compreenderem, né, como que a sociedade se organiza, como que o que é público e o que é privado, como que o poder público se organiza, o que é responsável. E para isso elas estão compreendendo a sociedade onde elas estão inseridas, para poder saber para onde elas vão mandar o ofício. Para quem que recebe? Então, o ofício que pode ser, por exemplo, uma ação importante para solicitar a troca da lâmpada, ele é uma ferramenta para eles entenderem a própria sociedade e entenderem como que eles, enquanto sociedade civil, pode conversar com esse poder público e fazer a sua parte de solicitação, de exposição das suas razões para que o poder público faça a sua parte, não é? E aí tá um diálogo. Então, não é o ofício, mas é tudo o que pensar o ofício e se enxergar como alguém que pode atuar naquela situação, né? Toda essa compreensão desse território, dessa sociedade onde ela está inserida. Aí sim é que você amplia o olhar. E por isso que eu digo, não existe problema pequeno ou problema grande. Todos os problemas, eles são multidisciplinares, interdependentes e demandam uma compreensão que é de universo, é uma compreensão maior. E por essa razão, quando a gente olha desse jeito, eu acho que muitas das coisas que os professores e as pessoas sentem, né? Mas como que eu vou resolver esse problema? Não. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele tira quando você muda o seu olhar. Ele tira você de um lugar de imobilidade e de vítima da situação para um lugar de atividade e de protagonismo. Perfeito. E isso faz com que você, quando você faz isso, desde o momento que você não joga o seu papel e o seu negócio do lápis no chão, até quando você assume funções, posições e diálogos muito maiores, coloca você como um agente de transformação e um cidadão. O que é a cidadania? Isso é a minha capacidade de eu entender que o meu papel enquanto pessoa é olhar e contribuir para o funcionamento melhor do todo, fazendo aquilo que for necessário para que o todo funcione de forma mais adequada e que traga menos situações ruins e desafiadoras para cada uma das pessoas que estão ali. E é muito importante, não é? Que a gente pare de olhar para o próprio umbigo e a gente possa olhar para esse lugar maior, né? Eu acho que essa visão de que os conteúdos da escola são pretextos para a leitura do mundo, para as crianças perceberem o seu lugar dentro deste macro maior, né? É a principal função da educação. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos estar conseguindo fazer a ideia melhor da educação, Elô. E eu acho que a gente conseguiu dar a mensagem, você não acha? Eu acredito que sim. Eu estou muito feliz por ter feito essa conversa com você hoje. E eu espero, de verdade, que essa conversa possa suscitar muitas reflexões para cada um dos educadores, estejam na posição que estiverem, dentro da sua função, que é de transformar o mundo.
Muito bom. Obrigada, Elô, por mais uma vez você estar aqui com a gente, trazendo tanta sabedoria. Não é nem conhecimento, vai num lugar maior que é de sabedoria. Muito obrigada, gente.